Bom dia. Vou gravar um vídeo rápido, né? Depois do último, então é melhor que seja rápido, né? Mas hoje de manhã falei com o Marcelo, bom samaritano, e ele estava me lembrando de histórias que ele viveu e achei uma delas muito interessante, eu vou dividir com vocês. E eu sei que essas histórias são verdades, né? Pelas minhas fontes. Bom, quando ele era jovem, ele foi foi viajar junto com Roberval e passavam por localidades e pregavam lá o Jesus que eles estavam vivendo, né? Jesus vivo, andando no Espírito, fazendo as coisas que Deus pedia para eles fazerem. Em um determinado momento, eles foram parar em um clube e lá, como sempre, falavam um pouco do Mestre, de Jesus, dos seus milagres, de coisas fantásticas que eles estavam vendo. E as pessoas sempre olhavam eles um pouco céticos, né? Malucos, surtados. Mas eles estavam de boa em serem considerados assim, né? Quem quer andar com Deus e não tem medo de ser julgado como pessoa meio fora da casinha, então está no lugar errado, porque se o próprio Jesus passou por isso, né? E ele falava, o Pai me enviou e eu falo aquilo que o Pai me mandou falar para vocês. E aí vai. E lá vinha a palavra, né? Veja lá na Bíblia. E lá vai, nesses dias ele falou, né? Que estavam os dois, foi para um determinado clube, não conheciam. E dentro desse clube tinha um campo de um esporte chamado bocha, que nunca tinham jogado, nem conheciam. E estavam lá, tinha um grupo de pessoas lá jogando, e chamaram os dois para jogar. Eles falaram, nós não conhecemos. Aí, mesmo assim, falou, tá bom, vamos jogar, você ensina, a gente joga, né? Vamos divertir. Mas o intuito era meio que humilhar os dois, porque quem eram aqueles dois, que eram jovens, falando de um Deus vivo, que fazia milagres no meio deles, né? Descobriu-se até que depois, que aquilo era um clube que a maioria eram da velha aliança, judeus. E eles estavam lá falando de Jesus. Olha só, eles não sabiam. Mas quando você vai pregar a palavra, você prega para todo mundo. E aí vamos desnortear esses dois. Aí botaram os dois para jogar e botaram dois senhores mais velhos para jogar. E eles não sabiam que os dois senhores eram campeões de bocha. Mas se Deus mandou eles se divertir, eles vão, né? Lá foi o Roberval, lá foi o samaritano. E os dois começaram a jogar, logicamente o que aconteceu era uma coisa meio lógica, né? Começaram a perder feio. Lá no meio dessa partida, o Marcelo, bom samaritano, vira para o Roberval e falou, posso usar o dom? Aí Roberval pensou e falou assim, pode. E aí os dois senhores já estavam até começando a fazer graça com os dois, né? Porque não sabiam nada, se erravam tudo e tal. Aí o Marcelo viu que realmente o jogo estava meio perdido e falou assim, o que eu teria que fazer para ganhar ponto aqui? Aí o cara explica, falou, tem que fazer uma jogada assim, assim, bate aqui, bate lá, mas é quase impossível. Falou, tá bom. E rezou ali, tá, em oração, usando o dom, olhando a língua dos anjos, joga a bola bate aqui, bate lá, batum. Foi o que o cara falou que era impossível de fazer. E o cara falou assim, como é que ele conseguiu? Aí ele falou, não sei. Aí começou, não, é sorte e tal.
E assim foi desenvolvendo o jogo até acabar a primeira partida, quando eles ganharam com uma pequena diferença de pontos. Aí os dois senhores ficaram revoltados com os dois, e foi chegando gente para ver, porque os dois senhores nunca perdiam, né? Eram muito bons. Melhor de três. O Berval e o Bom Samaritano falaram assim: tá bom, a gente deve ter sido sorte. E isso, o Bom Samaritano fica rindo para o Roberval, e o Roberval, deve ter sido. E os dois continuaram, né, em oração, e sempre em silêncio e tal. E veio a segunda partida e foi uma lavada. Eu sinceramente já não lembro mais da história direito. Se teve a terceira partida, porque eu acho que deu confusão. Falaram que eles estavam roubando, falaram que eles conheciam o jogo, que deviam jogar algum clube, e que isso deu uma confusão. E eles falaram: não, primeira vez que ele está jogando, a gente não sabe jogar, ensina pra gente. O Bom Samaritano é ótimo. E assim acabou o jogo, né? E eles meio que foram expulsos do campo de bocha, né? E eles estavam rindo, alegres da vida, né? Depois da cidade foram comer alguma coisa. E ficaram falando: mas como é que era possível aqueles dois ganharem? Era impossível. Porque eles estavam pensando humanamente. Humanamente, eu vou concordar com aqueles senhores, aquele campo todo de bocha. Era impossível os dois ganharem. Por quê? Porque aqueles dois eram dois senhores treinados, sabiam jogar, anos, técnicas, jeitos, macetes. E os dois não sabiam. A única coisa que os dois tinham, que aqueles dois senhores não tinham, era Jesus aos seus lados e o Espírito Santo. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim: você não pode usar o Espírito Santo para isso ou para aquilo. Se o Espírito Santo aceitou, né, que aquilo acontecesse, ser usado desta forma, ele tinha um propósito, ele tinha um porquê e um para quê. Eu vejo muita gente que vai falar: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que o Espírito Santo é. Se você fizer uma coisa que seja errada contra o Espírito, nada acontecerá. Mas se você operar pelo Espírito, fazendo em obediência a Ele, na humildade do coração, com a simplicidade da fé, que pode mover montanhas, tudo é possível, né? Eu falei até no outro dia, que tem muita gente que fala assim: você não pode entrar no céu. João entrou, não falaram para ele que não era possível. Quem tem fé e o limite dele é Deus, tudo é possível. Então Deus deixa nós usarmos as capacidades espirituais excepcionais para fazer aquilo que Deus quer. E certamente o que Deus queria não era ganhar um jogo de bocha, era dar sinal do que aqueles dois rapazes jovens estavam falando, o Roberval e o Marcelo Bom Samaritano, era digno de fé, né? Que Deus age e eles estão realmente vendo Jesus. Jesus está vivo. Jesus está vivo, operante, né? Ele é rei, ele é o Senhor, ele é o Messias. Só depois que eu entendi, porque foi interessante eles ganharem o jogo de bocha, porque foi no campo daqueles que não creem em Jesus e tem que acreditar no Messias, né? Então Deus faz coisas fantásticas pelos seus, com os seus e para os seus. E a gente tem que saber que Ele faz isso. E nada é impossível. Nada. E eu conversando com o Bom Samaritano de manhã, ele estava lembrando dessas passagens, né? Ele falava, como é que era? Sempre que ele e o Roberval estão andando para cima e para baixo, a palavra de Deus sempre foi a mesma: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais virá em acréscimo. Deus está falando que vem em acréscimo, ou seja, não porque os dois merecem ou querem alguma coisa fantástica, não, é acréscimo. É uma bondade de Deus dar as coisas para os seus durante a sua caminhada, porque eles estão obedecendo a Deus. E é uma forma de Deus assinar embaixo, né?
esses dois aí são meus. Então, queria agradecer que eu conheço esses dois, o Roberval e o Marcelo Bom Samaritano. Eu sei que essa história é verídica e tem outras tantas que talvez um dia eu conte, né? Eu gosto das histórias, né? Que as histórias vão mostrando nosso Deus vivo, nosso Deus potente, nosso Deus que tudo pode, que nada é impossível, e Ele faz isso por amor e acréscimo para todos nós. Então é uma mensagem de fé e esperança. Paz e bem.